Assalamu alaikum. Quantos membros da família e dos parentes do Imam Hussein estavam presentes em Karbala e quantos deles foram martirizados no dia da Ashura? Você sabia que o Imam Hussein tinha um filho de quase 1 ano de idade e seus inimigos, ao menos, não tiveram misericórdia deste bebê indefeso e o martirizaram? E não apenas este bebê foi martirizado, como também várias outras crianças e jovens foram martirizados no dia da Ashura. Quer saber mais? Fique conosco até o final deste vídeo e saiba mais sobre alguns dos mártires do dia da Ashura. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso, sejam bem-vindos à 8ª aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Tudo o que está sendo apresentado aqui neste curso serve para que vocês se familiarizem com a história de Karbala. A história de Karbala é uma história extensa e levaria muito mais tempo se contássemos de forma completa. E para que vocês tivessem acesso aos detalhes mais importantes da história de Karbala de forma breve, nós preparamos tudo de forma bem resumida e de fácil entendimento para vocês. Na 7ª aula, chegamos ao ponto da história em que houve várias conversas entre o Imam Hussein e Omar ibn Saad. E o Imam Hussein sempre tentava aconselhar Omar ibn Saad para que ele pudesse ser guiado. Mas Omar ibn Saad não aceitou os conselhos do Imam Hussein, porque ele desejava se tornar o governante da cidade iraniana de Rey um dia. E Ubaydullah ibn Ziyad havia lhe prometido que se quisesse chegar ao cargo de governante da cidade de Rey, então ele deveria primeiro matar Hussein ibn Ali. Mas depois do martírio do Imam Hussein, Omar ibn Saad nunca se tornou governante de Rey. Assim como mencionamos na 7ª aula que o Imam Hussein havia aconselhado Omar ibn Saad a se juntar a ele, pois ele jamais alcançaria o governo daquela cidade. Porque Ubaydullah ibn Ziyad nunca chegou a falar com Yazid sobre essa questão. Ou seja, Ubaydullah mentiu para Omar ibn Saad quando disse que conversaria com Yazid sobre a questão do governo da cidade de Rey. Segundo a história, alguns anos depois, quando Omar ibn Saad dormia em sua casa, na cidade de Kufa, os soldados de um homem chamado Mukhtar Saqafi, que estava tentando vingar o sangue do Imam Hussein, atacaram a casa de Omar ibn Saad e este foi morto pelos soldados enquanto estava dormindo. Bom, esse era apenas um detalhe que eu queria acrescentar antes de começarmos a 8ª aula. Na aula de hoje, iremos falar mais sobre a família do Imam Hussein em Karbala e quem eram os parentes do Imam Hussein. Mas há divergências sobre o número de pessoas de acordo com fontes históricas. Isso significa que não há informações exatas a respeito e que não foi possível fornecer informações definitivas em relação ao número de pessoas da caravana do Imam Hussein. Mas iremos apresentar opiniões populares e mais conhecidas aqui para vocês. Como eu havia dito na aula anterior, o número de pessoas na caravana do Imam Hussein era provavelmente cerca de 200 pessoas, dos quais a minoria entre eles eram mulheres e crianças, e o resto eram homens. As pessoas que estiveram presentes na caravana do Imam Hussein podiam ser divididas em 2 grupos. Primeiro grupo, Bani Hashim, e segundo grupo se chamava Sahabi. Bani Hashim eram aqueles que faziam parte da família e parentes do Imam Hussein. Já os Sahabis eram os companheiros do Imam Hussein e que não eram seus parentes. Entre as mulheres que faziam parte dos Bani Hashim e parentes do Imam Hussein, haviam 4 mulheres em Karbala que eram irmãs do Imam Hussein, ou seja, elas eram filhas do Imam Ali. Hazrat Zainab, Kulthum, Fatima bint Ali e Hassan. De acordo com uma famosa narração da história, o Imam Hussein tinha 3 filhas que estavam presentes em Karbala: Fatima bint Hussein, Sakina e Fatima Zuhra. Alguns disseram também que havia uma 4ª menina de 3 anos em Karbala, chamada Ruqayya, que também era filha do Imam Hussein. E ela foi martirizada após a tragédia de Karbala. Robab era o nome da esposa do Imam Hussein, que também estava presente em Karbala.
Havia também uma jovem chamada Fátima bint al-Hassan em Karbala, que era filha do Imam Hassan, ou seja, do segundo imam. Isso significa que ela era sobrinha do Imam Hussein. E também, além de ser sobrinha do Imam Hussein, ela era esposa do Imam Sajjad, que era o quarto imam e filho do Imam Hussein. Essas nobres mulheres eram todas da família do Imam Hussein que estavam presentes em Karbala, e após o martírio do Imam Hussein, todas foram capturadas e feitas prisioneiras. Muitos relatos históricos de Karbala e como Imam Hussein e outros mártires foram martirizados foram narrados por estas mulheres, como por exemplo Hazrat Zainab ou outras irmãs do Imam Hussein ou as filhas deste, que narraram o que aconteceu em Karbala após o martírio do Imam Hussein. O Imam Hussein tinha 3 filhos que estavam presentes em Karbala, 2 dos quais foram martirizados. Primeiro, Ali Akbar, que era o filho mais velho do Imam Hussein, Ali ibn al-Hussein, mais conhecido como Imam Sajjad, ou seja, o quarto imam, e Abdullah, mais conhecido como Ali Asghar. De acordo com as fontes históricas, Ali Asghar tinha entre 6 meses e 1 ano de idade. No dia da Ashura, o Imam Hussein pegou Ali Asghar em seus braços e foi em direção ao exército inimigo. O Imam Hussein disse-lhes: ó soldados de Kufa, estamos todos com sede, e essa criança também está com sede. Ele é indefeso e não pode lutar. Vim até aqui para que vocês deem um pouco de água para ele. Nesse momento, Omar ibn Saad disse a Harmaleh: por que você não dá uma resposta a Hussein? Então, Harmaleh atirou em Ali Asghar, mirando em sua garganta uma flecha de 3 pontas, e o martirizou enquanto ele estava nos braços do Imam Hussein. Ali Akbar, o primeiro filho do Imam Hussein, foi até seu pai no dia da Ashura, pedindo a ele que o autorizasse a lutar. E o Imam Hussein lhe concedeu a autorização para lutar. O Imam Hussein amava tanto a Ali Akbar que disse: ó meu querido Ali, antes de ir para a guerra, permaneça aqui comigo um pouco, apenas para que eu possa olhar para você. Quando Ali Akbar foi lutar, alguns membros do exército inimigo tentaram subornar Ali Akbar, oferecendo-lhe misericórdia e o que mais ele quisesse. Mas Ali Akbar negou tudo o que eles haviam oferecido e disse: não aceitarei seu pedido, porque meu pai, Hussein, e a família do profeta estão com a verdade. Ali Akbar foi uma pessoa cujo seu pai, o Imam Hussein, chorou ao vê-lo em direção ao inimigo para lutar e disse: que Deus seja a testemunha de que foi à guerra alguém que é a pessoa mais semelhante em aparência, moralidade e lógica ao profeta, e sempre que sentíamos saudades do profeta, costumávamos olhar para Ali Akbar. Ali Akbar era tão corajoso e forte como seu avô Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, que sozinho foi capaz de derrotar 54 soldados do exército inimigo. E por fim, devido ao cansaço e à sede, ele foi martirizado, e o Imam Hussein amaldiçoou aqueles que o assassinaram. O Imam Muhammad Baqir, que era filho do Imam Sajjad e neto do Imam Hussein, também estava presente em Karbala. Ele era muito jovem na época e tinha apenas entre 3 a 4 anos de idade. Abdullah ibn al-Hassan e Qasim ibn al-Hassan eram 2 irmãos e filhos do Imam Hassan. Ambos eram crianças e foram martirizados no dia da Ashura. Além disso, 2 outros filhos do Imam Hussein são mencionados na história que estiveram presentes em Karbala, mas não foram martirizados no dia da Ashura, porém foram capturados. Foi escrito sobre Qasim que ele tinha cerca de 13 anos ou um pouco mais. No dia da Ashura, quando ele viu que o Imam Hussein estava sozinho e a maioria de seus companheiros haviam sido martirizados, ele foi até seu tio, o Imam Hussein, para pedir permissão a ele para lutar, mas o Imam Hussein não permitiu. Qasim insistiu tanto que ele chorava, então o Imam Hussein permitiu que ele fosse à luta. Como ele era muito jovem, a armadura de guerra era muito grande para seu corpo. Embora ele fosse apenas uma criança, ele conseguiu derrotar 3 inimigos e, após, acabou sendo martirizado.
Seu irmão, Abdullah ibn Hassan, tinha quase a mesma idade que Qasim. No dia da Ashura, quando o Imam Hussein estava sozinho e todos os seus companheiros foram martirizados, o próprio Imam Hussein foi lutar. Nesse momento, quando Abdullah viu que o seu tio estava lutando sozinho, ele rapidamente correu até o Imam Hussein para defendê-lo. Quando ele se aproximou do Imam Hussein, um dos inimigos queria atingir o Imam Hussein com uma espada. Mas Abdullah estendeu a mão para que a espada não atingisse o Imam Hussein e seu próprio braço foi amputado. Depois que seu braço foi amputado, o Imam Hussein colocou Abdullah em seus braços e o levou de volta à tenda. Mas quando Harmala viu que o Imam Hussein estava voltando, ele atirou à distância no coração de Abdullah e por fim Abdullah foi martirizado nos braços de seu tio, o Imam Hussein ibn Ali. Hazrat Zainab, que era a irmã do Imam Hussein, tinha 2 filhos que também estavam presentes na guerra, On e Muhammad, que também foram martirizados no dia da Ashura. O Imam Hussein também tinha 7 irmãos, todos os quais foram martirizados no dia da Ashura. Esses 7 irmãos não eram filhos de Fátima Zahra. Eles eram filhos de uma outra esposa do Imam Ali que se casou com ele após o martírio de Fátima Zahra. Abbas ibn Ali, ou Abul Fadl Abbas, que era o comandante e porta-bandeira do exército do Imam Hussein, Abdullah, Osman, Abu Bakr, Muhammad, Jafar e Omar. No total, 17 pessoas de Bani Hashem, ou seja, da família do Imam Hussein, e de acordo com outra narração histórica, 30 pessoas foram martirizadas em Karbala no dia da Ashura e o restante foram capturados e feitos cativos. E o resto dos mártires eram companheiros do Imam Hussein. Nas aulas a seguir, continuaremos contando mais detalhes sobre a história de Karbala. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.